Gente, nós vamos agora ver um VT sobre esse tema muito bacana que nós estamos acompanhando, que é a rivalidade entre irmãos. É a psiquiatra doutora Sônia Palma, ela é de São Paulo, e ela vai nos falar então um pouquinho sobre rivalidade. Vamos acompanhar. Vidas carregadas de histórias. Diferentes formas de viver. As pessoas, a cada dia, quando elas se deparam com uma situação difícil, elas precisam agir e tomar uma decisão. Dessa decisão, principalmente na família, brota um sentimento que pode aliviar, resolver ou piorar a situação. Posteriormente, baseado nas suas expectativas e nessas atitudes, o ser humano aprende que a vida é um encadeamento de atitudes. Mas para entender o que é sentimento, nós vamos conversar com a doutora Sônia Palma, psiquiatra, e vai falar direto para você do programa Minha Família é Assim. Sentimento é uma sensação física e emocional que é como nós percebemos o mundo, percebemos a nossa volta e que é comum a todos os seres vivos. Ele é processado no cérebro por uma estrutura chamada sistema límbico, né? E eu acho interessante uma citação de Mário Prata, que ele fala que sentimento é uma maneira que o coração tem quando ele precisa mandar algum recado para alguma pessoa, né? Então é uma coisa muito da alma, né, o sentimento. Acho que a questão da rivalidade, dos conflitos familiares, assim, as famílias vêm sofrendo ao longo das últimas décadas muitas transformações na sua composição, na sua estrutura, nos seus papéis, confusões de papéis entre os parentes, entre os pais, entre os filhos. No consultório eu recebo muitas vezes pedidos de avaliação psiquiátrica da infância, e quando você vai avaliar melhor, vai conversar com a família, vai conversar com a criança, você percebe que não tem um transtorno mental, mas sim um problema dentro da família. Como essa família está estruturada, como essa família consegue cuidar dos seus filhos. As famílias acham que às vezes estão fazendo o melhor possível. Acho que as pessoas sempre tentam fazer o melhor, mas às vezes o melhor que eles tentam fazer não é o ideal ou o melhor para o seu filho, seja ele criança ou adolescente. Os pais muitas vezes eles não percebem que tem essa preferência, mas essa preferência existe, é um tema muito interessante e que causa realmente muito problema. E os pais preferem os filhos por vários motivos, ou porque eles se identificam com ele, né? Esse é o meu filho que parece comigo, que quer seguir a mesma carreira que a minha, gosta de andar de bicicleta como eu gosto, então tem uma identificação positiva em relação a essa criança. Às vezes ele tem essa preferência porque dos filhos realmente precisa mais, ou é mais doente, dá mais problema na escola, tem algum problema, precisa mais, por exemplo, para o hospital. Então acaba fazendo uma preferência no sentido de uma superproteção, porque existe realmente um problema com essa criança, e muitas vezes existe uma preferência ao contrário. As pessoas têm que acreditar naquilo que elas realmente querem, né? Se esses pais hoje, eles percebem que no passado eles não foram tão adequados no manejo com seus filhos e isso trouxe prejuízo no relacionamento, rivalidade, às vezes filhos que não se falam por conta disso, eles têm que ser muito verdadeiros no seu desejo de reconciliação e buscar esses filhos, mesmo adultos, né? Quando é criança talvez seja mais fácil, mas no adulto também dá. O problema é que precisa ser verdadeiro esse desejo, ser de alma, os pais e dos filhos também, de poderem aceitar, né, essa iniciativa dos pais de uma reaproximação, de o que a gente chama de mudanças de paradigma, né, mudança na forma de se relacionar. Eu acho que o ser humano, a gente tem que acreditar no ser humano, na capacidade de adaptação, na capacidade que o ser humano tem de superar seus limites, né? Eu acho que é isso que muitas vezes nos diferenciam de outras espécies animais, essa possibilidade que nós temos de crer que é possível.
de crer na possibilidade de mudanças e trabalhar em cima delas, né? As famílias têm que pensar que elas são responsáveis, né? E elas têm que refletir nessa questão do amor e do respeito dentro da família, né? Mesmo que seja depois de adultos. Olha só que interessante, né? Essa partilha da doutora Sônia Palma, né? E a partir do que ela falou pra gente, eu fico pensando assim, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas numa briga, como os pais devem agir sem tomar partido, né? De um filho ou de outro, né? Ela falou bastante aí sobre a rivalidade, esse desejo de mudança, né? Que os pais às vezes têm preferência, né? E aí, Amanda? Amanda ou Juliana? Quem quiser. Bom, ela até me lembrou algumas coisas que nós trabalhamos no coaching para esse assunto, que fala justamente de você se responsabilizar pelo processo de mudança, tá? Em que sentido? Eu posso, ao invés de eu esperar isso do outro, eu posso sim começar o meu processo de mudança e sim começar esse processo de reconciliação. Tá? Então, quando a gente trabalha muito isso no coaching, de você tomar as rédeas da própria vida e de não esperar pelo outro. Então, ser congruente, fazer uma avaliação sendo congruente com os meus desejos. Porque, certa vez, num curso, eu perguntei para algumas pessoas, né? Por favor, digam para mim pessoas que vocês admirem, pessoas que para vocês são pessoas fantásticas, que vocês admiram. Cada um foi falando uma pessoa de sucesso, uma pessoa que eles admirassem. E aí eu perguntei, legal, você acha essa pessoa fantástica? E o que você faz no seu dia a dia para ser como essa pessoa que você considera essa pessoa de fantástica? Ah, então, não faço nada, né? Então, o que quer dizer isso? Que muitas vezes nós temos desejos e propósitos que estão incongruentes com o que eu faço. Né? E para isso, quando a gente fala do relacionamento de irmãos, eu preciso saber qual é, dentro do que, como eu fui criado, qual congruente com o que eu sinto, com o amor de família. Eu acho que a família hoje, sabe, mas a gente está falando assim, muito tecnicamente também, aconselhando a família, mas eu vejo que o amor, e isso a Canção Nova prega muito, acho isso muito bacana em todos os programas, tudo que a gente acompanha, isso é super importante, porque muitos males que nós vemos aí na sociedade vem de famílias que são mal constituídas, que não percebem o quanto elas são importantes na formação de outras pessoas. Nós vemos pessoas querendo ter filhos, mas não sabendo a responsabilidade que é ter filhos, tá? Que é ter mais um. E o que eu faço com mais um? E o que eu faço quando eu sinto isso pelo outro? E não percebe que isso gera impactos e isso vai passando. Né, Amanda? Isso vai passando e de repente, se não tem alguém que fala, não, eu não quero continuar essa história, isso pode ir passando e sem a pessoa perceber. Né? Então, eu acho que quando a gente fala de família, a gente fala de amor. E os pais têm que saber lidar com essa questão do amor, mostrando o quanto o laço é importante, o quanto depois, na caminhada de vida, muitas coisas vão passar. Mas essa relação, ela fica. E ela tem que ser uma relação apoiadora, ela tem que ser uma relação que tem diferenças. Ok, isso é fantástico. Aliás, eu acho fantástico nós termos diferenças, né? Imagina se tudo fosse igual. Se tudo fosse igual, não teria a menor graça. E a gente aprende com o diferente. Isso é muito bom. Então, quando a gente tem um irmãozinho lá que é diferente da gente, que ótimo. O que eu posso aprender com ele, né? Eu tenho um irmão que é mais organizado, eu sou bagunceira. Poxa, o que isso está querendo dizer para mim? Né? E assim como no relacionamento marido e mulher, agora se o pai e a mãe pedem isso, solicitam isso dos filhos, mas a relação entre eles não funciona, aí eu já também estou criando uma incongruência. O filho não consegue fazer, aprende assim, não consegue fazer uma avaliação dele. É isso mesmo. E Amanda, sempre é tempo de mudança? Dá para mudar quando é pequeno, quando é grande, quando os filhos são adultos? Com certeza. Eu acredito que assim, quando se é adulto, né, a gente já se esbarra um pouco na escolha dos nossos filhos. Né? Embora eles vão ser sempre os nossos filhos. E sempre são as crianças, né? Exato. O pai fala, as crianças chegaram. Aí os filhos, tudo marmanjo, com filho, com neto, já. Então, assim, eu acho que é importante que você pare, você escute, né? Que pai e mãe nunca tomem partido nenhum, né? Ambos têm razões e ambos estão errados, né?
E assim, e também permita aquilo que a gente estava conversando, né, de você parar, de você ouvir, de você fazer o seu filho ir a uma reflexão individual, né, sem expor aquele momento para ele, que essas reflexões nem sempre são fáceis, né, a gente se dá conta de que, nossa, eu realmente estou errando, né, mas sem colocar, não, olha, tá vendo, você tem que pensar porque você está errado. Não, repense, né, reflita sobre a sua vida, sobre as suas atitudes, né, e os pais sempre podem ser um pontapé inicial para essa reflexão. Porém, os filhos também precisam querer, né, não adianta os pais ficarem lá, vai, pensa, vai, volta a falar com seu irmão, fica tudo bem, se a escolha dos filhos grandes não é essa. Gente, sempre é tempo de mudança, né? E olha que bacana essa nossa conversa. Se você quiser receber em sua casa mensagens para a família, olha só, hoje a Canção Nova tem um meio muito bacana, que são os torpedos, né? Você pode mandar um SMS com a palavra família para o número 46991. Olha só que bacana, é um SMS com a palavra família para o número 46991 e você assina os torpedos para você receber em casa, então, mensagens de família. Você logo em seguida recebe um SMS confirmando se você quer receber essa mensagem e você vai todo dia ter uma pequena reflexão sobre família. Tenho certeza que isso vai ajudar muito você, não é mesmo? Na sua família. Recebe em casa, no seu celular, você recebe essa mensagem. Acho que vai ser uma dica boa aí para os pais e para as mães que querem estar conversando um pouquinho mais, né? Ô, Juliana, agora, até a doutora lá no VT falou um pouquinho, que tem às vezes, e nós já comentamos aqui também, que tem às vezes um filho que precisa de mais ajuda. Quando temos um filho com necessidades especiais, né? Vai exigir mais atenção e os irmãos começam a sentir ciúmes e às vezes competirem a atenção, né? Por mais atenção. Como lidar com isso? Eu acho que você tem que fazê-los participar junto, né, de toda essa situação. Com certeza, uma criança com alguma deficiência física, deficiência mental, ela com certeza precisa de mais cuidados, inclusive dos irmãos também, né? E não é que você vai exigir que eles tenham o cuidado que você deveria ter, porque de repente você passa uma responsabilidade para eles que não é deles. Mas de desenvolver a tolerância, a compreensão e desde já de novinhos eles entenderem que existe uma diversidade que eles vão encontrar e apareceu ali em casa. Né? Então, eu acho que fazer com que eles participem, vejam como que você tem tratado os cuidados, o quanto isso exige de você, para que eles comecem a desenvolver a tolerância, a compreensão, é uma forma de integrá-los nesse processo e eles entenderem que fazem parte disso, né? Não sei se você tem alguma outra sugestão, mas eu entendo que fazê-los sentir parte, não